Vamos ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas, que vai contar um pouco dos detalhes da história da Maria Clara, de 21 anos, espancada, internada por 11 dias, precisou fazer retirada do baço, tamanha a gravidade desta agressão. Eu preciso dizer para vocês que é difícil da gente compreender como que algumas coisas acontecem. Porque como é, eu já te pergunto aí do outro lado, que você é agredida a ponto de sair sangue pelas partes íntimas, sem nem ter tocado nas suas partes íntimas, com murros e socos, a ponto de sair sangue de dentro de você. E é horrível ter que detalhar isso aqui, porque eu sei que se possivelmente essa menina estiver assistindo, é uma dor novamente. Mas eu preciso dizer para vocês para que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam a gravidade da coisa. Entendeu? Porque uma pessoa fica internada, tem sangue escorrendo pelas pernas, faz uma cirurgia de abrir a barriga de fora a fora para tirar um baço, um órgão. Gente, tem consequência, tá? Você tira um baço, não é você vai viver tranquilo para sempre, não. Tem consequência. Toma remédio, tem que fazer análise sempre. Revisão é um órgão que é vital ali, vital não necessariamente vital, mas que te ajuda no seu funcionamento e que você não tem mais. Aí, Vinícius Mecenas, a justiça disse assim, não foi tentativa de feminicídio, não. Ou seja, não tentaram matar ela, não. Aconteceu o quê, Vinícius Mecenas? Boa noite. Olá mais uma vez, olha, eles entenderam que se trata aí, portanto, de uma lesão corporal gravíssima. Mariana, esse é um caso muito delicado, são muitos elementos que a gente tem desde o início, eu que já acompanho, desde o primeiro momento que a gente recebeu, portanto, essa notícia, inicialmente como uma tentativa de feminicídio que foi registrada aqui no município de São Cristóvão, ali pela região do Rosaelze. Um fato que aconteceu especificamente, eu até planejei aqui uma cronologia do tempo para situar aqui em casa e relembrar para você que está aí do outro lado e para você que não está, para você entender a partir de agora as nuances desse caso, dessa reviravolta de tentativa de feminicídio para lesão corporal gravíssima e o que é que se explica. Bom, o caso aconteceu no último dia 18 de dezembro, agora de 2025, do ano passado. Essa garota estava em casa, na residência, com esse rapaz, ela 21 anos, ele 22 anos. Ela pegou o celular dele, viu conversas estranhas dele com a outra pessoa, com a outra menina, de forma muito íntima, questionou que não gostou e imediatamente ele já partiu para cima dela com vários murros, socos, tapas, a ponto dela ficar internada, como você mesmo adiantou, por vários dias. A situação dela era tão grave que ela não podia nem sair de onde ela estava internada para prestar, portanto, a queixa, fazer o boletim de ocorrências. Ela sangrava pelas partes íntimas e, inclusive, ao longo desses dias que ela precisou para se recuperar, ela perdeu o baço, que é, como você mesmo adiantou, é um órgão importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Então, por conta disso, ela ficou com seu sistema imunológico fragilizado. É uma jovem de 21 anos, repito, que teve a sua vida transformada daquele momento para o resto da vida. Porque agora ela vai precisar passar por um tratamento contínuo a vida toda, vacinas mais específicas por conta da perda desse órgão que é responsável por várias funcionalidades no nosso corpo. Dito isso, a gente, inclusive, momentos depois, chegou até a questionar, porque ela foi encaminhada, socorrida para o USE, que é o Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, e até foi motivo de entradas ao vivo aqui ao longo da nossa programação, pedindo e queixando a unidade hospitalar, porque ela era preciso liberar um documento para que a defesa dela solicitasse a prisão imediata, preventiva ou em flagrante, mas um documento que demorou muito para ser emitido. Então, posteriormente, só foi liberado momentos depois e após a nossa equipe de reportagem entrar ao vivo aqui no Cidade Alerta para pedir.
Na época, inclusive, eu lembro que essa jovem, mesmo debilitada, recebeu a nossa equipe de reportagem. Ela, à época, preferiu não se identificar. Ela visivelmente estava abalada psicologicamente e fisicamente, com muitas lesões visíveis em seu corpo, vários hematomas em partes específicas na região da mão, das coxas, da canela, do abdômen. O abdômen não, estava com uma cicatriz enorme que vinha daqui da região dos seios até quase ali o umbigo. Então, assim, ela estava muito debilitada, a voz muito embargada, e ela chegou a conversar com a nossa equipe. E é o que a gente vai relembrar a partir de agora. E era de madrugada, eu morava sozinha nessa casa e o meu único meio de ajuda era o celular. E até o celular ele tinha papocado e era tanto chute, soco, que minha vagina escorria o líquido, né? E eu pedia pela misericórdia para ele parar e ele não parava de forma alguma. E eu dizia, eu tenho um trocado, me bote no Uber, eu vou sozinha, ou chame a SAMU. E ele não chamou, mas graças a Deus a vizinha escutou os meus gritos, chamou a SAMU e eu fui na SAMU sozinha. Então, assim, eu vi a morte de frente, né? Porque eu fui sozinha, fiquei sozinha até minha mãe ter o conhecimento e poder ir para o hospital no dia seguinte. Fora que eu pedia para ele parar e ele não parava. Muito pelo contrário, na hora ele catou meu celular, catou algumas coisas dele e saiu como se nada acontecesse. Disse que eu merecia aquilo. Ele ainda citou isso. E eu entrei no dia 18 e fiquei até o dia 26, mas a minha cirurgia só foi no dia 24, na noite de Natal. E assim, a todo momento eu recebi inúmeros vídeos dele saindo todos os dias, curtindo, bebendo, como se nada acontecesse. Então, a todo tempo ele mostrou ser frio, desumano, né? E é isso. Ele sempre demonstrou ser uma pessoa agressiva ou foi o primeiro caso? Não, eu já tive sinais, mas não a esse ponto, porque esse ponto passou dos limites, né? Então eu não quero mais nada além de um direito que é meu, né? Porque assim, as estatísticas estão aumentando, tá como se estivesse normalizando e não é normal. E por um fio eu também não fui só mais uma, né? Então é por mim e por todas essas que não estão conseguindo a voz de jeito nenhum e muitas que estão se calando. Então, gente, ó, uma semana depois desta entrada ao vivo, novas revelações. Nós fomos procurados pela defesa dessa jovem, da Ana Clara. A defesa justificou que esse homem, mesmo com a medida protetiva, teria quebrado esse instrumento importante contra a violência doméstica. Ele tentou contato com essa jovem através de um smartphone, de um celular, que faz parte, esse celular é do trabalho dele, de onde ele trabalha, que é um estabelecimento comercial, um depósito, em outras palavras, aqui de Aracaju. Então ele pegou o celular de onde ele trabalha e tentou contato com essa jovem. Então, a partir disso, a defesa dela, advogada, Ana Beatriz, a Beatriz Félix, melhor dizendo, foi até o estabelecimento, a gente chegou a conversar, foi até lá, entender a situação, quem que teria entrado em contato, se foi esse rapaz, se foi outra pessoa, porque ninguém do trabalho ali tinha um contato dela. A única pessoa que tinha era ele. Então, possivelmente, ele que teria entrado em contato com a vítima, ou seja, quebrou, portanto, a medida protetiva. O caso ganhou ainda mais repercussão. Essa jovem, na época, eu lembro que estava amparada, claro, juridicamente e também psicologicamente, mas estava com medo. Porque, veja, quem estava presa, no final das contas, era ela. Com medo de sair de onde ela estava escondida, porque ninguém tinha que saber onde ela estava, porque ele estava solto, com medo dele tentar algo mais uma vez contra ela novamente. Então, a partir disso, o caso ganhou ainda mais repercussão, notoriedade, e no dia 8 de janeiro, a Justiça determinou, portanto, a prisão preventiva desse homem, que tem as iniciais de RNS, 22 anos. O inquérito havia sido finalizado, encaminhou o judiciário, foi a partir daí que o judiciário determinou, portanto, a prisão preventiva dele. E, inicialmente, a tipificação do crime, eu lembro, que era tentativa de feminicídio. Então, assim, essa semana nós somos todos pegos de surpresa com essa nova atualização, que o entendimento agora mudou. Partiu de tentativa de feminicídio para lesão corporal gravíssima. Mas aí, Mariana, você deve me perguntar, mas o que é que muda na prática? Os dois casos não é tentar contra a vida de uma outra pessoa? Sim, mas a pena de reclusão, as nuances que podem agravar ou não a situação mudam. O quadro muda de uma coisa para outra.
principalmente a pena de reclusão, porque numa lesão corporal, por mais que seja gravíssima, ele vai pegar ali de 2 a 8 anos de prisão de cadeia. Quando a gente traz para o cenário da tentativa de feminicídio, ele pode pegar até 40 anos. A gente sabe, né, que a lei teve uma modificação em outubro do ano passado, que foi um pacote antifeminicídio, que tornou essa legislação, essa lei ainda mais severa, em que o agressor que cometer algum tipo de violência doméstica contra a mulher pode pegar até 40 anos. Então, a margem de tempo é ainda maior. Claro que tudo é levado em consideração, inclusive o óbito, para que chegue nesse patamar de 40 anos. O que é avaliado, passível a avaliar, né, de avaliação no próprio judiciário. Então, dito isto, né, a gente também teve acesso a algumas informações extraoficiais, justamente sobre essa situação, que não agradou a defesa da Ana Clara, da Maria Clara. Eles não ficaram satisfeitos com essa situação, com essa mudança. Por quê? Porque a defesa dele, do agressor, pode pedir revogação da prisão dele a qualquer momento, porque a pena é menor. Então, possivelmente, ele pode ser solto, claro, com o uso de algumas medidas cautelares, a exemplo da tornozeleira eletrônica, né, local específico para que ele fique, mas vai estar solto de todo jeito. Então, eles temem que isso aconteça, então eles vão tentar reverter toda essa situação. O problema é que o juiz tem, a partir de agora, 90 dias a partir dessa denúncia, 90 dias para reavaliar, portanto, a prisão, para saber se ele vai ser solto e responder, portanto, em liberdade, ou se ele vai permanecer numa prisão preventiva até que o caso ele siga o fluxo, ele chegue no tribunal, para que a gente saiba se ele foi condenado ou absolvido. Então, até lá, o juiz, portanto, tem esses 90 dias para resolver como que vai ser o destino, portanto, desse agressor. Agora, o que chamou a atenção da nossa equipe de reportagem ao avaliar todo esse caso, Mariana, é que o IML, que é o Instituto Médico Legal, avaliou essa jovem. Claro, ela foi submetida a uma série de exames e análises lá na sede, que fica agora no município de Nossa Senhora do Socorro, e nesse laudo, nesse documento que foi enviado para, anexado ao inquérito policial e enviado ao judiciário, que teve esse entendimento por parte da promotoria, aponta, veja só, perigo de vida contra ela. Mas mesmo assim, a situação não foi considerada. Mariana. Vinícius, eu te agradeço pela sua precisão clara aí dessa questão jurídica. Te agradeço por isso. Vou dizer uma coisa para você que me assiste agora. A Maria Clara é uma jovem de 21 anos que está completamente desolada. Ela não deu entrevista para a gente agora porque ela não tem condições. Você sabe o que é você ficar 11 dias internada, vendo o seu agressor te mandar mensagem, postar foto, postar vídeo, como ela mesmo contou aqui, a advogada dela também contou aqui, como se nada tivesse acontecendo. E agora, depois de toda essa luta, depois dela conseguir dar visibilidade ao caso, depois dela conseguir um advogado, ela descobrir que não, foi só uma lesão corporal. Não foi tentativa de feminicídio. Não foi tentativa de feminicídio porque não foi com ninguém da sua família. Porque se fosse, não é verdade? Ó, me deixe, viu?